Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que sim. Começa nesse instante aqui pela TV Pantanal, canal 22, mais um programa Opinião. Uma quarta-feira, 22 de junho de 2022. É um 22 de 22 de junho de 2022. E um dia muito árduo do ponto de vista das informações no âmbito político, muita coisa acontecendo nesse Brasilzão. E aqui no estado de Mato Grosso também a gente está acompanhando tudo. E hoje aqui a gente abre e percorre por alguns assuntos numa entrevista muito importante. A gente já teve a oportunidade de estar abordando alguns assuntos que a gente vai abordar hoje também aqui com o nosso querido juiz, coordenador da Justiça Comunitária do nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Dr. Tony Bezerra. O nome completo dele, nota aí, José Antônio Bezerra Filho. A gente chama de Tony Bezerra porque todo mundo chama de Tony Bezerra, eu não vou chamar diferente também, né? Está aqui conosco, a gente convidou ele, aceitou de bate-pronto para conversarmos sobre Ribeirinho Cidadão, tem uma expedição aí lá do Araguaia, Xingu, enfim, o braço social aí do Tribunal de Justiça em campo, agindo em benefício da população. E você pode interagir com a gente, quem manda aqui no programa é o nosso telespectador e você pode interagir mandando pergunta, 99932-2529 é o WhatsApp do Opinião. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Ô Lorenberg, buenas noches, boa noite, meu caro. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que acompanha a Opinião pela internet no www.gazetadigital.com.br. Obrigadão pelo carinho da companhia, bem como você que também acompanha o nosso programa pela página no Facebook da TV Pantanal. Eu quero, então, agradecer e cumprimentar aqui o nosso caríssimo convidado de hoje. Doutor Tony, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para falarmos de assuntos que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, porque me comove quando você vai lá levar aquilo que as pessoas tanto precisam, que é um braço solidário, social, assim, levar aquilo que as pessoas... Você viu a pessoa querendo... olha... anos querendo casar e não tinha como, aí vai lá toda a estrutura do Ribeirinho Cidadão, por exemplo, e casa o povo, não é? Tanta gente querendo descasar aí, querendo divorciar, e tem gente lá nos Ribeirinhos querendo casar, e gente, sabe? Isso é muito importante, muito bonito, muito comovente. Mas não é sobre o Ribeirão Cidadão, o Ribeirinho, né? Cidadão Ribeirinho Cidadão, que é o meu primeiro assunto. Não, o meu primeiro assunto é a expedição Araguaia, Xingu. Eu queria que o senhor falasse nessa abertura aqui sobre esse grande evento também, que tem a mesma pegada, só que lá para a região do Araguaia. Bom tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. É uma honra estar no seu programa Opinião e trazer não só o jurisdicionado do estado de Mato Grosso, mas toda a população mato-grossense, uma ação que dignifica muito a imagem do Poder Judiciário, conduzido pela nossa presidência, desembargadora Maria Helena, e evidentemente a gente se sente muito honrado. Eu falo a gente porque a Justiça Comunitária envolve 20 comarcas, 20 juízes, envolve uma equipe maravilhosa que faz por acontecer e levar cidadania, levar dignidade, levar a inclusão social, ter parceiros. Esse mérito eu tenho que dividir com todos que me acompanham. Isso é uma justiça comunitária presente, isso é um poder judiciário diferente, isto é a presença do Estado nesses rincões todos do Estado de Mato Grosso, dentro do Araguaia principalmente. Isso dignifica muito, dignifica e faz com que a cada ano essa expedição aconteça, onde mostra também a probidade, seriedade, uma condução de um trabalho voltado àquela população tida anteriormente como Vale dos Esquecidos. A região do Araguaia era tida como Vale dos Esquecidos. E essas ações, evidentemente, do Poder Judiciário, juntamente com o Governo do Estado e parceiros, município,
fizemos com que essa verdadeira inclusão e a presença do Estado e ali estivesse presente. Então isso envaidece muito e principalmente não só pelas ações e serviços, mas mostra, como eu já disse há pouco, um judiciário com valores, com ações que dignificam cada magistrado. E o objetivo da Justiça Comunitária, da qual eu sou coordenador, eu posso dizer o perfil de cada um e as ações que efetivamente têm somado esforço a mostrar um judiciário diferente, proativo e levando, evidentemente, a cada jurisdicionado ações efetivas do Estado de Mato Grosso. Eu, infelizmente, não vou poder mostrar. Eu recebi da assessoria, muito competente, por sinal, do Tribunal de Justiça, alguns vídeos, o Dr. Tony também me mandou. Nós estamos com um problema técnico aqui no nosso telão e também num equipamento ali, que fica cortando o tempo todo e a gente não conseguiu resolver a tempo. Eu fiquei tão assim, não é? Eu estava com uma expectativa muito grande de exibir para você que está assistindo a opinião, saber exatamente isso que está dizendo aqui o Dr. Tony, a importância, a maravilha e a receptividade dos serviços lá nessas regiões aí. É uma coisa, você vai entender, você entenderia, não é? Não vai entender porque a gente não vai conseguir mostrar, mas entenderia por que eu estou dizendo isso, dada a receptividade dessas pessoas aí. Mas a gente vai sim, logo estar podendo mostrar aqui uma opinião sobre o Ribeirinho, sobre essa expedição no Araguaia também. Lorenberg. Juiz, antes de mais nada, registrar minha alegria, nossa alegria de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador, com certeza, já está ganhando com a presença do senhor e eu particularmente. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo, ainda que distante, eu aprendo e aprendo muito. Eu vou aproveitar e vou pegar carona na resposta que o senhor acabou de nos dar e que o Paulo, muito apropriadamente, fez a questão sobre essa questão da realização da expedição do Araguaia. Tem um ponto, o juiz, da terceira expedição, que se não me falha a memória, foi quase no finalzinho de 2021, quase no finalzinho. Tem um ponto dela, não estou dizendo que ela toda é importante, mas tem um ponto que me chamou muito a atenção e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Eu estou me referindo exatamente àquelas que quase 1.200 acordos previdenciários foram realizados. Confesso que eu fiquei muito feliz com essa realização. O senhor poderia fazer um comentário a respeito desses 1.200 acordos? Acordos previdenciários. Previdenciários. Né? Que são aquelas pessoas que estavam há anos aguardando. Essa foi uma das ações do Poder Judiciário, evidentemente, e uma ideia que surgiu conversando com o Odair Guedes, o nosso superintendente do INSS. E juntamente com o Odair, que é um grande amigo, aqui o meu carinho ao Odair, ao Thompson também, que é o nosso dileto amigo e que está a nos acompanhar nessas expedições do Araguaia, do projeto Ribeirinho, enfim, do Xingu. O Thompson nos acompanha. E conversando, evidentemente, nós tivemos ali a brilhante ideia de pegarmos as ações que estavam previdenciárias na comarca de Vila Rica, comarca de Porto Alegre do Norte, comarca de São Félix do Araguaia e comarca de Água Boa. Esses são os polos que a gente tem do Araguaia, onde há juízes e essa demanda, por ser de competência federal, é passada aos juízes estaduais pela competência residual. Então, o juiz estadual tem a competência de julgar não só os feitos estaduais, mas também as matérias afetam à competência federal. E aí entra justamente a questão previdenciária. Conversando então com o superintendente, ele brilhantemente, juntamente conosco, em discussão, surgiu a ideia de nós levarmos paralelamente à expedição Araguaia, um itinerante da Justiça Federal, um itinerante do corpo jurídico, com auditores, tudo. Qual era a minha ideia inicialmente, professor Lorenberg? Era fazermos, juntamente com as OABs locais, com os advogados locais, com o intermédio do juiz local, mediações e conciliações na área previdenciária. A minha ideia, inicialmente, confesso aqui, Paulo e professor, era nós chegarmos a 50%, porque
a uma determinação que, quando do ato da citação e da sentença, o juiz obrigatoriamente retroage para aplicar a correção da ciência do órgão federal, que deveria regularizar, hipoteticamente, a aposentadoria do professor Lorenberg. E o trâmite desse processo existe um ônus em termos de honorários, custo, correção monetária. Qual era essa ideia? 50%. Olha, vamos conceder o benefício, analisando o pedido do professor Lorenberg, o INSS analisaria, o juiz estaria apto a julgar, o advogado da OAB representando o cliente também. A minha ideia era chegar a 50%. Nossa surpresa, quando levamos, e através do doutor Odair, essa proposta a nível de Brasília, veio a proposta de 95% de acordo. Olha só. Foi um negócio Quem fantástico. esperava 50%? Claro. E quando fomos para lá e levamos essa proposta, os advogados, evidentemente, de bate-pronto já ficaram agraciados com essa proposta, e assim foram nas 4 comarcas: São Félix, Porto Alegre, Vila Rica e Água Boa. Nesse total, 300 processos em cada um, 1.200 processos. Fizemos lá os acordos, todos aqueles que tinham aquele propenso direito foi ratificado pelos advogados, ratificado pelo advogado do INSS, que também acompanhou nessa diligência itinerante, e ao juiz local a simples homologação. Então foi um resultado extremamente fantástico, né, que mostra que o Poder Judiciário, e esse é um dos objetivos da Expedição Araguaia, o Poder Judiciário, juntamente com os parceiros, trazem resultado profícuo. E esse resultado reflete positivamente em números frente ao CNJ. Nós temos uma fiscalização também em justiça e número. E esses resultados de mediações, conciliações, pacificações de conflito, ações de investigação de paternidade, casamentos sociais, como o Paulo aqui falou, regularizamos vários segmentos da sociedade. Exemplo do casamento, Paulo, só para dar e pontuar a sua questão, realmente nós temos o casamento e temos o divórcio também, no mesmo ato da expedição. Mas esse casamento, uma vez realizado, nos reflete a deixar de serem judicializados ações de investigação de paternidade, declaratória de reconhecimento de união estável e, quer mais, até na morte, com o óbito, abre-se o inventário. Aquela família que aparentemente estava em situação irregular ou precisaria de uma ação declaratória de reconhecimento de união estável ou pós-morte, ela já é consolidada pelo ato do casamento civil. Então, todas essas ações da Expedição Araguaia são pensadas, são discutidas com a minha equipe e, claro, eu à frente dessa coordenação, e juntamente com os colegas locais, juntamente com a presidência do tribunal, nós temos um respaldo a fazer acontecer. Existe um formalismo, existe um procedimento, existe a legalidade, da qual eu sigo. E simplesmente os resultados acontecem porque tem essa vontade de realizar. E isso, professor, terminando a sua pergunta, foi o objetivo dessa grande ideia. E este ano nós vamos fazer novamente essa parceria com o INSS, e já fica aqui o meu pedido ao superintendente Odair Guedes, ao Thompson, que nós vamos fazer isso novamente acontecer. Única coisa que eu não consegui fazer nessa expedição foram as perícias médicas, que isso dependeria de uma outra ação paralela. Mas aquelas ações que estavam até então judicializadas e que, ao crivo e análise do INSS, e ao crivo e análise do representante da parte, que era através da OAB, houve as devidas homologações. E, evidentemente, ao autor, ao beneficiário, né, previdenciário, foi muito agraciado com um acordo de 95%. Deus colocando a gente sempre no caminho certo. E surpreendendo, né? Aliás, Deus sempre surpreende, né? Eu nem sei porque surpreende, porque a gente tem que esperar já tudo, né? O máximo. Olha só, eu citei aqui na abertura, isso eu voltou a citar agora, e aí eu lhe pergunto, porque me veio essa dúvida agora. Nesses eventos, o que tem maior incidência? Os casamentos ou os divórcios? Não é possível que o cara tenha a oportunidade de casar, ele vai... O homem vem aí, vamos resolver, vamos largar logo. Eu imagino que seja expectativa,
ano que vem vamos marcar, o Tony vem aqui, não tem mais desculpa. Pelo contrário, é sempre uma satisfação. Realmente há uma expectativa muito grande da sociedade, das cidades que eu passei e posso aqui nominá-las, né? Nós fizemos a primeira etapa, só para complementar a pergunta do professor Lorenberg. A Expedição Araguaia é um acontecimento que começou na gestão do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. A primeira etapa nós pegamos Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Turixoréu, Ribeirãozinho e Pontal do Araguaia, 6 cidades. No mesmo ano, fizemos a segunda expedição. Aí já tínhamos a expertise dessa primeira etapa da nascente do Araguaia, que aqui, na verdade, a nascente do Araguaia é em Alto Taquari. Nós já começamos em Alto Araguaia, né? E já há pedidos de Alto Taquari para que eu retorne este ano, mas temos um período eleitoral. Já na segunda etapa, pegamos Santa Terezinha, lá em cima. A divisa lá com... Sim, Pará, Tocantins, né? Santa Terezinha, fomos a Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio, Cocalinho e... Está faltando uma aqui. Vila Rica. Já na terceira, que é do senhor, nós fomos mais ousados. E isso fomos mais ousados, que nós pegamos, o nosso trabalho chegou a 9 aldeias indígenas, na região do Xingu. Pegamos Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Santa Terezinha, Luciana, São Félix, Novo Santo Antônio e Cocalinho. Então são cidades que nós praticamente pegamos da nascente do Araguaia, a última cidade do rio, que é Vila Rica. Chegamos lá a Santa Terezinha. Já na terceira etapa, que nós chegamos lá na aldeia do Raoni. Tivemos no Alto Xingu, lá com o cacique, da qual nós fomos agraciados com um trabalho também muito diferenciado. E quero aqui dizer que dessa ação, dessa ousadia do Poder Judiciário, da ousadia de romper paradigmas e ações efetivas, nós, dentre 600 projetos do Brasil todo, nós ficamos entre os 5 melhores do Brasil, concorrendo ao Prêmio Inovare, né, o ano passado. E este ano, novamente, estamos sendo agraciados a tentar almejar isso aí. Já tivemos com consultores de Brasília, mostrando um Poder Judiciário justamente como eu já disse, ousado, diferente, transparente, sério, conduzindo ações que efetivamente refletem na vida de cada cidadão brasileiro, e o nosso Mato Grossense está entre um dos projetos a serem alcançados nesse trabalho. Muito bonito, realmente. A doutora Maria Helena Povas esteve aqui, falou, inclusive, desse trabalho comunitário, dessa importância do trabalho social, que, aliás, coordenado aqui pelo doutor Tony, e realmente é uma coisa espetacular. E vai tomar que ganhe, não ficou entre os 5, mas a gente queria que ganhasse, né? Tomar que nesse ano agora ganhe, né? Esse Prêmio Inovare, que é muito importante, é só para selar esse trabalho, né? Selar isso que a gente está falando aqui. Mas o senhor não respondeu, rapaz, o que eu perguntei. Estavam casando mais, eu estou me separando mais. Tem mais divórcio, mais casamento. Só para eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas rapidinho, só para o nosso respeito. Se não tiver números exatos, mas assim, só no seu sentir. Olha, eu sou até suspeito para dizer esses números, que eu posso falar assim, eu tenho de cabeça. Aproximadamente, nessas expedições todas que eu já fiz no estado todo de Mato Grosso, eu não sou o santo casamenteiro Santo Antônio, não. Mas nós já passamos de 2.500 casamentos realizados. Só, rapaz, evidentemente que também refletem essas ações, hoje em tempos modernos, em multiparentalidade de todas as formas. Nós temos aí também os divórcios, temos as separações decorrentes de tudo isso. Mas isso mostra que a família cresceu, a família amadureceu. E o amor é bonito. Tem que realmente casar, e se não deu certo também, que siga cada qual, mereça ser feliz com a separação. Eu vou fazer a seguinte leitura, não é? Por minha livre e espontânea vontade. Eu vou entender que houve mais casamento. Ele não falou o número de divórcios, mas eu acredito no amor e que isso incentive as pessoas a casar.
Paulo, por que você não casa também? Uma hora dá certo aí, né? O santo casamenteiro aqui, citado pelo Dr. Tony, vem bater aqui na minha porta. Mas que o trabalho é importante, sim senhor, nesse sentido aí, né? Principalmente da união. Tem o divórcio, não está dando certo? É o divórcio, mas aí... E é um trabalho também que é executado nesses vastos serviços que são prestados aí nessas expedições, né? No Araguaia, também no Ribeirinho Cidadão, enfim. Opinião dá um tempinho só e volta já já, ainda falando mais sobre esse braço comunitário do Tribunal de Justiça aqui na pessoa do doutor José Antônio Bezerra Filho. Um instante só. A gente continua batendo papo. Eu queria pedir para... Fecha para mim aqui que eu estou me ouvindo 3 vezes. Eu estou me ouvindo aqui, aí fechou, né? Porque estava dando um eco aqui. A gente continua conversando aqui sobre essas coisas, né? Da vida e casamento, separação, casa separa, casa separa, casa separa. E porque tem esse fator que é uma das demandas ali. Eu não sei se é a mais procurada no Ribeirinho Cidadão, por exemplo. Tem uma demanda muito grande. Eu sei. Por que eu falo disso? Porque eu já participei de já vi em loco ali como que funciona. O pessoal fica realmente ávido por ter resolução aí nos seus respectivos problemas. Eu já toco nesse assunto de novo aqui. Eu estou tentando acessar aqui, Lorenberg. Eu não vou poder colocar aqui mais informações no painel. Estamos com um problema aqui técnico, queria que você entendesse, mas parece que Vou tentar ler aqui uma notícia que eu vi no G1, aqui, meu caro Lorenberg Alves, sobre a prisão do ministro Milton, ex-ministro, na verdade, não é, que foi preso na operação que investiga aí prática de tráfico de influência. Pela informação que tem aqui, ainda não saiu, porque a defesa jurídica dele pediu aí um pedido de habeas corpus, né, mas não houve ainda essa manifestação. Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, ele foi preso lá no prédio em que mora, em Santos, parece que está sendo transferido também. Mas o fato é que não tem até esse momento essa informação sobre o habeas corpus. Eu tenho a informação que amanhã, em Brasília, haverá uma audiência de custódia. Essa vai ser por meio remoto, tanto dele como de outras 2 pessoas também envolvidas essa grande celeuma que existiu, que aconteceu no dia de hoje, envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, ex-ministro da Educação. Não vou deixar de cutucar o Lorenberg Alves aqui, pegar a opinião dele, embora já tenha uma noção do qual é a opinião dele, mas é bom que a gente exponha também aqui ao nosso telespectador, não é? O ex-ministro, como eu falei aqui, tráfico de influência, essa é a principal acusação aí que recai sobre ele. E são coisas fortes, porque tem depoimentos de prefeitos, não é? E houve a prisão preventiva. Daí que tem muita gente apostando que ela deva cair por meio de uma liminar dessas aí, não é? Lorenberg, e aí? Qual que é a sua leitura sobre isso aí? Eu vou dar minha opinião daqui a pouquinho também, bem breve também, queria que você fosse também breve, porque nós temos um convidado aqui hoje. Paulo e amigos telespectadores, toda denúncia, amigos, toda denúncia, não importa em que setor esteja, em que área esteja, deve ser profundamente investigada e apurada os fatos. Olha, essa questão do MEC não é só apenas tráfico de influência, não, é propina mesmo. Tem depoimentos de prefeitos, e eu não tenho a mágica aqui de dizer se o prefeito está mentindo ou está falando a verdade. Mas tem denúncias dos prefeitos dizendo que trocou recursos para o seu município a troco de barra de ouros, a troco de dinheiro, a troco de compra de bíblias. Tudo isso foram depoimentos de prefeitos. Então, o que deve ser feito? Investigar profundamente. Se tiver fundo de verdade ali, puna-se os culpados. Aliás, eu já acompanhando a imprensa, eu já vi
que se identificou, inclusive, depósitos de um dos pastores, se não me falha a memória, do pastor Gilmar, fazendo depósito na conta do ex-ministro da Educação, de R$50 mil. Ora, tudo isso tem que ser apurado. É simples. Não importa se é A, B ou C. Não importa. Tem que ser apurado e colocar tudo às claras. Aliás, o Norberto Bobbio, para finalizar, o Norberto Bobbio, um italiano, ele diz no seu livro O Futuro da Democracia no Brasil, o governo democrático é o governo visível, nada por debaixo do tapete, tudo às claras, para que o contribuinte, o cidadão, possa acompanhar para e passo todas as ações do agente público e do agente político. Ok, eu quero ter muita parcimônia para opinar nisso tudo aí, mas uma coisa eu concordo, que deve ir até o fim essa investigação, a fundo mesmo. E se o senhor Milton Ribeiro realmente cometeu isso tudo que está sendo alegado, a propina, o tráfico de influência, entre outras, que se puna, mas se puna com rigor mesmo. E é o que eu defendo. Eu enalteço, contudo, aqui também o trabalho da Polícia Federal, porque ela vinha sendo questionada, o trabalho da Polícia Federal, porque teria sido aparelhada pelo presidente, haveria uma blindagem, e hoje houve uma prova disso. Para mim, pelo menos na minha opinião, é uma prova de que as coisas não são da forma que estavam alegando, que, não vai, não, se o negócio, você tem o batonzão na cueca. O próprio Bolsonaro falou isso hoje, né, que a Polícia Federal não ia blefar. Então, que se investigue, e diz também que não vai passar a mão na cabeça de ninguém, está certíssimo, na minha opinião. Se tiver realmente isso tudo aí, são denúncias, não é? Que se puna com rigor. É o que eu espero que o brasileiro, a maioria dos brasileiros de bem também esperam. E eu também espero que seja respeitado o devido processo legal, não é? Porque tem aí é uma prisão preventiva, não é? Que seja ouvido, que seja realmente apurado, para que não seja machucado o Estado democrático de direito, que é o que a gente espera realmente de tudo, né? Tem situações acontecendo aí que deixa a gente de boca aberta por que está acontecendo. Então, vamos esperar que, ainda mais tratando de um ano político, um ano onde isso, não tem a menor dúvida, vai ser não, já está sendo explorado, não é? Porque daqui a pouco, que alguns meses, teremos um pleito, um dos mais esperados e mais polêmicos, concorridos, disputados dos últimos 30 anos, com certeza, e a gente espera que isso não descambe aí para o lado negativo. Que se apure e que se traga à tona, que a PGR se manifeste, Contraloria também, a PF continue trabalhando da forma que vem. O nosso entrevistado de hoje aqui é o Dr. Tony, não vou pedir a opinião dele sobre o fato em si, porque evidentemente tem as suas, não é, limitações aqui. Mas eu queria só uma explicação, abusando do seu conhecimento jurídico, doutor. Quando é prisão preventiva, assim, é porque, hipoteticamente, pode estar prejudicando a investigação, testemunhas, coisa do tipo, não é? Não, são formas de cautelares, né, criminais, da forma que o juiz federal entendeu que havia elementos a decretar inicialmente. Poderia ser provisória ou preventiva. Eu não acompanhei essa matéria a fundo, não sei a que forma se deu essa prisão, eu só vi o noticiário. A verdade é que, como vocês já disseram, hoje, em tempos que nós estamos vivendo, hoje, um esclarecimento desses fatos, evidentemente, tem uma repercussão, muito bem ponderado por vocês aqui, os elementos que o juiz ali analisou, pelos seus próprios fundamentos, e da forma como já tem a repercussão a nível nacional, mas também tem que ter, deve ser respeitado o devido processo legal. Isso tem que ter as partes, é um ano eleitoral, tem repercussão de toda forma, e, enfim, eu espero que, como brasileiro, como cidadão, que realmente venha à tona e que, se realmente houve fato, que seja punido. A sociedade clama
por seriedade, por probidade, e o agente político que ali está a servir não deve compactuar com essa safadeza. E ninguém aqui, nem aquele, nem eu e nem aquele, ninguém aqui tem político de estimação. Então, se tiver negócio, porrada mesmo, cadeia, mas cadeia com rigor mesmo, né? Professor Lorenberg, então, vamos continuar aqui com a nossa entrevista, né? Agarrou na conversa aqui, mas por favor. Mas o programa é tão bom que a conversa continua. Mas, juiz, voltando à questão da justiça comunitária, eu tenho 2 dados aqui. Por favor, se meus dados não estiverem corretos, me corrija, sempre, até para benefício do nosso amigo telespectador. A justiça comunitária hoje tem 100 agentes da justiça e cidadania distribuídos em 20 comarcas do estado. E aí vem a minha pergunta exatamente nessa direção, juiz. 20 comarcas no universo de 79 comarcas. E aí a minha pergunta, não é um número pequeno comparado ao tamanho do número de comarcas, até para contemplar o estado quase completo? Sim, é muito boa a sua pergunta e eu esclareço a forma que nós temos a seguir. Isso também, essa ampliação das 20 comarcas se deu já através da minha coordenação. Eu, modestamente, aqui eu esclareço ao seu telespectador que eu estou a conduzir a Justiça Comunitária a 4 presidências. Peguei a presidência do desembargador Paulo da Cunha, fui reconduzido pelo desembargador Rui, pelo desembargador Carlos Alberto e agora estou a conduzir também pelo aval e o apoio da desembargadora Maria Helena. E, inicialmente, a Justiça Comunitária era em somente 3 cidades, Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. E é através do nosso trabalho, dos resultados que foram apresentados ao longo desses, eu vou falar 7 anos porque eu não fiquei 8, 1 ano eu saí, quem assumiu foi o Dr. Jorge Tadeu, por 1 ano, por problemas pessoais. Mas, nesse tempo todo, nós expandimos. E quando eu sentei pela primeira vez com o desembargador Paulo da Cunha, depois ratificado pelo Carlos Alberto, Rui e hoje a desembargadora Maria Helena, nós achamos prudente, tendo em vista, tendo 100 agentes, que são lá na ponta, quem leva o trabalho de orientação e esclarecimento à população e que, através desse trabalho dos nossos agentes, é direcionado aos órgãos competentes para dirimir aquela angústia de cada cidadão, e isso reflete em números que eu já lhe passo, professor Lorenberg. Nós achamos prudente expandir para norte, sul, leste, oeste. Então foi quando, sentado com o desembargador, na época, Carlos Alberto Alves da Rocha, ele, doutor Tony, como que nós podemos fazer aqui para nós ampliarmos? Como que você pensa nisso aqui? Eu falei, desembargador, nós não temos como atingir as 79 comarcas, mas se nós pensarmos norte, sul, leste, oeste, nós podemos eleger as comarcas maior deficitárias. E aí nós fomos pontuando. Começamos por Lucas de Rio Verde e instalamos a última em Alto Araguaia, norte, sul. Pegamos de Vila Bela de Santíssima Trindade, a oeste, levamos a leste em São Félix do Araguaia. E dentro desse eixo, nós nomeamos as outras comarcas com maior carência e que eu posso dizer, de esclarecimento àquela população e aos nossos jurisdicionados. Então, nós elegemos 20 comarcas realmente, e essas 20 comarcas são Cuiabá, Poconé, Varja Grande, Lucas de Rio Verde, Jaciara, Rondonópolis, Alto Araguaia, de leste a oeste, Vila Bela de Santíssima Trindade, Barra dos Bugres, Tangará, Cáceres, Paranatinga, Primavera do Leste, Ribeirão Cascalheira, São Félix do Araguaia, qual outra ficou? Chapada dos Guimarães, onde a população, dentro desse eixo norte, sul, leste, oeste, teriam dificuldades em acessibilidade a determinados serviços. Claro que ao levar, nós fazemos toda semana, professor, para esses 100 agentes, uma capacitação continuada. Nós temos hoje, através da Escola dos Servidores, curso onde vem um palestrante que domine determinado tipo, temática. Anteontem nós tivemos com o procurador defensor público da União, doutor Renan, já tivemos com outros do INSS,
e nós capacitamos esses 100 agentes a levar ao nosso judicionado, a levar ao cidadão lá na ponta da cidade de São Félix esclarecimento que lhe angustiam. Exemplo, falamos do previdenciário. Está lá o professor Lorenberg com aquela angústia, se tem ou não tem o direito àquele benefício. Está nosso agente a conduzir o seu professor ao órgão competente do INSS, acompanhá-lo e, evidentemente, analisar aquela situação. Violência doméstica, estupros de vulneráveis, que tem aí, nós temos várias situações. Divórcio, alimentos, investigação de paternidade, aquelas ações que refletem diretamente dentro do Poder Judiciário. O nosso agente é mero condutor de esclarecimento àquele cidadão, direcionando à Defensoria Pública, ao delegado da Polícia, ao Ministério Público, ao órgão do INSS, quiçá a um CAPS, aos anseios de uma busca de uma orientação médica. Então, nossos agentes fazem coordenar, levar e minimizar a angústia daquele cidadão. Esse é o objetivo da Justiça Comunitária. Claro que, através das nossas ações e dos nossos 20 colegas juízes, nós pulverizamos outros serviços. Aí entra o espírito da Araguaia, que é levar serviços em parceria com o governo do Estado, com o município, com os órgãos federais de todas as ordens. Aqui eu tenho mais de 50 parceiros que me acompanham nessas expedições. Paulo, você já andou comigo. Você sabe muito bem que para mobilizar uma equipe dessa a conduzir, nós temos aí mais de 120 profissionais que me acompanham na Expedição Araguaia. Nós temos aqui com 23 caminhonetes, cada órgão com sua respectiva caminhonete, TRE, Receita Federal, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Defesa Civil, SEMA, pessoal do Juvan. Nós somos 23 caminhonetes e 6 caminhões. É uma caravana de expedição de serviço. É onde, através dessa ação, os nossos produtos do Tribunal de Justiça, que entra mediação, conciliação, parte ambiental, os juízes locais com sejusques, as partes previdenciárias, refletem diretamente em, como eu já disse anteriormente, em justiça e número. Então nós fazemos um mutirão de cidadania. Além da parte da saúde também, né? Parte da saúde. Saúde bucal, tem oftalmologista, tem um... Todas essas ações, Paulo, eu fiz agora recentemente em Jaciara, semana passada. É que nós temos os dados pelo site do Tribunal, 900 consultas. Mas espera aí, é o Poder Judiciário trabalhando numa área? Não, nós temos, através da Justiça Comunitária, um caminhão com 2 consultórios montados, que eu disponibilizo ao município, o município contrata o profissional e ali nós estamos a fomentar, levar a cidadania. Não fazemos promessa, eu sigo a fila de regulação e nós estamos trabalhando, ao todo este ano, eu já passei de 9.000 consultas. Mas espera aí, doutor Tony, a Justiça Comunitária, sim, mas eu tenho a parceria com o Governo do Estado, eu tenho a parceria com as prefeituras locais. Isso tem dado um resultado. Eu vou dizer mais o desafio do programa Opinião, que eu gosto muito de acompanhá-los. Conversem com o prefeito de Alto Araguaia, converse com o prefeito de Alto Garça, de Rondonópolis, de Jaciara, de Poxorel, de Iguiratinga. Estão vendo as ações que nós já fizemos. Somente este ano, nós já estamos num público aí de quase 9.000 consultas realizadas. Olha só que coisa bonita, né? Justiça comunitária sendo diferente. Justiça comunitária. E o Poder Judiciário sendo diferente. E funciona. Eu sei que eu já participei de um dessas, não lembro qual, foi alguns anos atrás aí, mas o negócio funciona que é uma beleza de ver e de, poxa, a gente pensa que podia ser expandido isso aí, não é? Ter várias vezes, enfim, quem sabe um dia, né? Mas, o que tem já funciona que é uma beleza. Aqui eu fui na Cidadão Ribeirinho aqui, que incomensurável. O Opinião tem que ir para mais um break comercial e volta já, é um instante só. Muito bem, o programa Opinião, hoje entrevista aqui o doutor Tony Bezerra, juiz de Direito. Paulo, você é muito íntimo dele, mas de Tony, não, o nome dele completo eu tenho aqui, vou te passar aqui, porque José Antônio Bezerra Filho. É porque ele é conhecido, não é intimidade, ele é conhecido, não é? Até entre os colegas mesmo, como Tony Bezerra.
Doutor Tony, quem quer, rapaz, quem tem vontade de ser um agente da justiça comunitária? Eu sei que agora, acho que domingo, teve uma prova aí, pelo menos estava marcada uma prova para domingo, para que houvesse, então, esse cadastramento, enfim, eu sei que para se definir ali quem que pode e quem que não pode. As inscrições, elas foram feitas, não é? Lá até maio, e a prova parece que estava agendada para domingo. Não sei se aconteceu. Se aconteceu, como é que foi? Não, vai ser realizado agora no domingo que vem. É porque estava marcado para o dia 19 de junho, né? Aí foi com relação ao feriado, ao Corpus Christi, né? E nós tivemos que, novo edital, remarcamos para agora domingo. Então, qual que é a expectativa aí? Na verdade, nós temos aí em 20 comarcas que está fazendo, nós queremos atualizar nosso cadastro, queremos oportunizar. Eu tenho previsibilidade para 200 agentes. Nós temos somente 100 nomeados. Tá? São nomeados pela presidência, baixaram a portaria, mas para isso exige, primeiramente, uma prova de títulos. Prova para ver se o cidadão tem o perfil de ser aquele multiplicador em esclarecimento. Nível de 2º grau, recebe uma verba indenizatória, uma vez selecionado, mas ficou no nosso quesito edital o perfil de uma análise subjetiva pelo juiz local. Então, uma vez ele atingindo a pontuação desse concurso que vai ser realizado, nós vamos fazer a média, e aqueles que serão agraciados no cadastro de reserva entre 100, eu preciso de mais 100, nós vamos fazer com que o juiz o entreviste. E naquela entrevista com os 20 juízes instalados nas 20 comarcas, como já dito pelo professor Lorenberg, nós vamos deixar o quesito subjetivo para ver se ele tem o perfil da urbanidade, da tratativa, do conhecimento, da desenvoltura. Da empatia também. Da empatia, de saber lidar com um público diferenciado. Qual é o nosso público diferenciado? É o senhor João lá na ponta que não tem o discernimento, não tem a maturidade de entender como chegar, como ser abordado. Então, esse perfil subjetivo fica a critério do juiz local a analisar aquele cidadão aprovado nessa seleção para o juiz verificar se ele é desenvolto com essa tratativa. Qual é a nossa principal meta dentro desse público e universo de um certame que nós estamos a realizar? Que a pessoa tenha empatia, que a pessoa tenha sensibilidade de ouvir o seu João, de ouvir a Dona Maria e ali minimizar aquela angústia. Porque o seu João e a Dona Maria já estão angustiados com aquele problema que lhe afligem. E nós queremos, sim, a pessoa dentro de um perfil que saiba ouvir, saiba direcionar, saiba encaminhar e saiba multiplicar um poder judiciário diferente. Esse foi o nosso objetivo. Eu tenho 100, eu quero... Claro que com a aval da presidência, e nós temos aí um futuro ainda pela novo presidente que pode vir, né? Depende de uma lei a passar e nós aumentarmos para 200 agentes. E esses 200 agentes, quiçá, Paulo, eu posso também, lançando já uma ideia para o próximo presidente, ampliarmos de 20 para talvez 30 ou 40 comarcas. Isso multiplica, mas tudo isso tem um custo, tudo isso tem um impacto na folha, tem um impacto no orçamento. Então, tudo precede de lei, precede de orçamento, de disponibilidade orçamentária, de encaminhamento, de um olhar para o futuro, que aí é a tratativa da presidência, do Tribunal de Justiça com o governador. Então, é um mecanismo. Mas hoje, dentro das 20 comarcas que nós temos, nós estamos devidamente providos com 100 agentes, levando essa cidadania diferenciada. Essa verba indenizatória é de quanto? Hoje nós estamos também a lutar por melhorias. Nós estamos aí, uma verba indenizatória de R$500. Tá? É uma forma de ajuda de custo para se deslocar. Né? E isso reflete até positivamente. Precisa de atualização? Precisa. E nós estamos também já nessa tratativa, porque tudo isso tem impacto no orçamento, tudo isso tem impacto aí cabe na folha de pagamento. legislativo, daí vai passar por uma nova prova cabal agora no pleito agora, né? Vamos ver como é que vai ser formado, mas depende do legislativo para que novas leis, absorvendo inclusive esse entendimento aí de que realmente é necessário melhorar o orçamento, ou que tenha esse orçamento prevendo ações como essa aí. De repente vamos explorar mais essa situação aí, ter mais agentes
mas os agentes que são os nomes agentes da justiça comunitária. Imagina a gente ter 500, né? Vamos ter 200, mas aí melhora cada vez mais, porque são as pessoas tendo a possibilidade de ir até a ponta lá e tratar de realmente esmiuçar os caminhos para que as pessoas possam cada vez mais ter acesso à justiça de verdade. Professor. Juiz, eu vou sair um pouquinho fora, me permite, porque o senhor teve uma experiência riquíssima lá no TRE. Eu gostaria de perguntar, aliás, em 2016, exatamente numa eleição municipal, eu gostaria muito de ouvir do senhor se ocorreu naquele momento uma situação que chamou muito a atenção do senhor e que mereça uma reflexão sobre. 2016, né? No TRE, segundo grau, nós temos todos os recursos do Estado todo ali desaguado em análise, né? Investigações judiciais, eleitorais, enfim, todos os procedimentos, abuso do poder econômico. E como juiz também, em Poconé, que eu fui juiz eleitoral, Poxorel eu fui juiz eleitoral, Barra do Garça eu fui juiz eleitoral. Há mais de 12 anos eu conduzo as eleições do Alto Araguaia, de São Félix, Luciara, Bom Jesus do Araguaia, Alto Boa Vista. Então conheço bem a parte da legislação eleitoral. E estamos aqui hoje também, às vésperas de um ano eleitoral, eleição majoritária. Fomos aí chegando ao mês de julho pelas convenções partidárias, pelos registros de candidatura. Vamos passar um período de agosto até no dia 2 de outubro para a eleição do primeiro turno, um período de campanha. Evidentemente, acredito, o desembargador Carlos Alberto já está também trabalhando com o segundo turno para o dia 29 de outubro. E nós, juízes eleitorais, que direto ou indiretamente auxiliamos a presidência do TRE e os juízes locais, nós temos uma preocupação. Professor, a sua pergunta é muito ampla, mas hoje, o grande problema que enfrentará, eu acho, a eleição hoje vão ser as fake news. Ao você ter o direito de resposta num prazo de menos de 24 horas para você provar se aquilo é verdade ou é falso, de uma forma que isso traz turbilhões de reflexões, de ações, de cautelares, de pedidos, de enxurrada, propaganda eleitoral. Será um ano de grande trabalho, como todos o foram no passado. As eleições municipais, a qual eu acompanhei, presidi e julguei em segundo grau, em 2016, não eram diferentes. Então, hoje, o candidato, o pré-candidato, o candidato a candidato, os cabos eleitorais, eles estão envolvidos acirradamente em disputas pessoais. E isso acaba desaguando não só no juiz local eleitoral e também, como é a majoritária, hoje no TRE. Todos estão preparados. Vão vir novas resoluções, novas diretrizes, o TSE está aí a conduzir. E eu tenho certeza, pela condução do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, como sempre foi na sua maneira de agir, vai conduzir com toda a maestria isso. Mas é um ano de desafios. E os juízes que estão a conduzir nas suas respectivas zonas eleitorais também assim o farão. Há uma diretriz a seguir e, evidentemente, essa norma será aplicada a todas. Evidentemente que o primeiro caminho, a minha visão como juiz eleitoral, e assim eu fui na época, quem tem que fazer esse ato de probidade é o próprio candidato a candidato. Mas é o que vale tudo, e isso a gente percebe pelo nível de campanha que já está pré-campanha, da forma como está acontecendo a nível de Brasil. Então, a internet potencializou mais ainda. Sim. Então, hoje eu acho que nós vamos estar à frente disso e teremos pela frente um grande embate, principalmente com as fake news e os candidatos que não sabem o local que se encontram, né, no júri esperneante de poder ali. Mas estamos preparados. Eu acho que o juiz eleitoral do Estado de Mato Grosso, quiçá do Brasil, vai estar pronto para conduzir com segurança e transparência todas essas ações. Teve aqui, inclusive, o juiz membro do TRE, nessa semana, falando sobre isso aí, que nosso TRE aqui não vai deixar passar em branco essa questão das fake news, não. Vai agir com rigor.
Eu tenho que encerrar o programa, doutor Tony. Eu quero abordar tanto o Ribeirinho como também a Expedição Araguaia. Queria que o senhor respondesse em 2 minutos, por favor. Nós estivemos e ainda estamos, não é? Felizmente, agora mais levemente, mas ainda com a tal da pandemia aí. A gente está visualizando ela, ainda não sumiu no horizonte. Como é que foi? Mudou um pouco isso no trabalho de vocês lá? Como é que foi? Diminuiu a demanda? Faz uma síntese em 2 minutos aí sobre esse desafio para levar esse braço comunitário a esses cidadãos. Esse foi o nosso grande desafio. Evidentemente que com a pandemia nós também seguimos todas as normas de biossegurança. E isso eu posso trazer em números. Na Expedição Araguaia, nós passamos nas 3 expedições de quase 70 mil a 80 mil procedimentos. E a nossa maior felicidade, a nossa preocupação era seguir pela determinação da presidência e comigo na coordenação, seguimos todas as normas de biossegurança. Minha maior felicidade e trago isso como resultado. Nós tínhamos a preocupação de chegar em cada cidade cumprindo todas as normas e sair da cidade. Com toda a minha equipe que me acompanharam, foram mais de 180 profissionais, contando inclusive com as do município, ninguém foi contaminado e nem a nossa equipe foi contaminada. Saímos, continuamos a fiscalizar a cada cidade e cada município que eu percorri e a nossa satisfação. Ninguém pegou o Covid e não transmitimos também a ninguém da população. Muito bom isso. Que é mais um dado que traz e engrandece a confiabilidade dessa ação. Nós tivemos em 9 aldeias indígenas. Olha que bom. Ninguém e não teve também nenhuma baixa nem nada. Tudo isso foi acompanhado, tudo isso foi seguido e qualquer anomalia que tivesse, ou qualquer integrante da minha equipe, eu falo aí de quase 200, tinha mais, era quase... Se tivesse alguém, na mesma hora era comigo, era submetido a exame e a gente fiscalizava Muito bom. Aquela situação. Mas eu quero aqui, nesses 2 minutos... 30 segundos, né? Porque já passaram 30 segundos. Agradecer a deferência de vocês. Quero voltar mais aqui, trazer mais esclarecimento à população. E aqui eu falo em nome da nossa presidência do Tribunal, desembargadora Maria Helena, a quem me confiou, e agradecer. Nós estamos num caminho a mostrar um poder judiciário diferente, com ações concretas, com confiabilidade. E aqui, de pronto, também no seu programa de audiência, Paulo, agradecer a cada parceiro que confia na gestão da justiça comunitária. A minha equipe que incansavelmente trabalha em servir o nosso cidadão. Ótimo. Obrigado pela confiança, professor, e ao Paulo também pela deferência. José Antônio Bezerra Filho, Tony Bezerra, brigadão demais por mais uma vez ter vindo aqui, juiz coordenador da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça. Manda um abraço aí para a desembargadora Maria Helena, não é? A gente logo estará convidando mais uma vez para que ela volte aqui para prosear com a gente. Obrigadão, viu? E Lorenberg, então, até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui o vice-presidente do Sindicato dos Comerciantes de Petróleo, o Sindipetróleo propriamente. Vamos entrar na discussão aí do preço dos combustíveis. É o Claudson Martins Alves, ao vivo, aqui às 7h30 da noite no programa Opinião. Então, se cuida. Até lá, fica bem, fica com Deus também.